pessoal, eu sou o Adalberto, sou gestor da área de planejamento, curso de qualidade da GT Home. Meu nome é Letícia, eu faço parte do setor de qualidade, sou graduanda de Engenharia Civil. GT Home é uma empresa que vem do grupo de Gerinho Tomé, do grupo da GT Company. Trabalhamos hoje na região de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, Itapema, para construir empreendimentos de alto padrão, empreendimentos uma altura aí diferenciada, acima de 50 pavimentos. A GT Home ela está no mercado com o intuito de mudar o cenário um pouco do mercado, trazer qualidade, industrialização dos processos, trabalhar muito forte na parte de acompanhamento de metas, de qualidade, de processos. Estamos aí agora com parceria com o Imeta já há um bom tempo. Tivemos já um case de sucesso que foi o Vitra, entregue no dezembro de 25 e agora no começo de 26. E estamos hoje no empreendimento La Città, fazendo um pouco do acompanhamento da obra. Hoje a gente utiliza o controle de acesso, hoje a gente utiliza o diário de obra, hoje a gente utiliza a parte de qualidade, que é toda a ficha de verificação do serviço, validação de qualidade, a gente utiliza a entrega final para o cliente ali pelas fichas, a gente utiliza os projetos, módulo de segurança, arquivos. Acho que a gente só não utiliza hoje o módulo de pós-obra, mas o restante a gente utiliza todos os módulos e a gente realmente utiliza eles. Antes do Imeta a gente tinha um controle de acesso com catraca também e a gente teve um problema muito grande porque a catraca era ou digital ou cartão. Então os colaboradores que trabalham com massa, trabalham com pintura, com alguma coisa, eles não conseguiam passar o digital e a grande maioria deles perdiam o crachá. Deixar da catraca apenas para poder contabilizar a quantidade de pessoas que entravam. Não tinha controle de documento, não tinha controle que a gente tem hoje com todo o processo da catraca que a gente usa e principalmente o facial facilitou muito. Porque pro empreiteiro, pro funcionário próprio, é muito mais fácil passar o facial e entrar para dentro da obra e até o controle, se realmente quem está passando ali é a pessoa correta, se ninguém está passando o cartão de ninguém, que a gente consegue ter um controle melhor. A gente tinha uma prancheta com um papel que anotava o nome da empresa e o nome do colaborador e a entrada dele e deveria anotar a saída, mas se tu pegasse o controle tinha anotado a entrada e a saída quase nunca. Essa obra que a gente está falando era o Yacht House, era uma obra de 2 torres, de 81 pavimentos, então tinha um volume de colaboradores muito grande. Tivemos uma etapa lá que teve até 600 pessoas. Então o controle não era tão rigoroso quanto é hoje. Hoje a gente tem o rigor do dia. Hoje o colaborador entra na obra, no dia a gente sabe que se ele está, se o documento está em dia. Hoje até para pagamento das medições a gente usa o controle da documentação. E se ele não envia até o dia 22 do mês, a documentação do mês, que é obrigatória ali da GFIP, da parte de pagamentos, de FGTS, INSS, a gente não libera a medição de pagamento no próximo 5º dia útil. Então hoje é dinâmico, hoje é dia a dia. E antes a gente não tinha. Antes, quando ia se descobrir com a análise da segurança do trabalho tinha um problema, às vezes já tinha acabado o trabalho. A gente sabe que o propósito do módulo de segurança ali era em relação só aos documentos de segurança com a vinculação ao controle de acesso, né? Mas a gente viu que isso deu tão certo que a gente optou por colocar documentos fiscais ali também. Então hoje a gente tem toda a parte de documentos fiscais, CNDs, guias, a gente cadastrou tudo ali dentro, então isso também gera pra gente hoje uma trava no controle de acesso se por acaso alguma empresa tiver alguma pendência com a gente. Além dela não receber, né, a medição, a gente tem essa trava, ela não pode entrar na obra para fazer nenhum serviço. O controle de acesso hoje ele nos auxilia no controle da documentação de segurança do trabalho, tá? Porque a gente tem todas as NRs, toda a burocracia de alguns treinamentos, de alguns cursos. A gente conseguiu controlar a questão fiscal dos envios de documentos e jurídico, porque a gente tinha um problema muito grande jurídico com essas questões de absorver. A segurança do trabalho ela tinha um mês para conseguir fazer as verificações. Então ela recebia o empreiteiro, recebia a documentação, conferia essa documentação e fazia toda a integração e liberava o empreiteiro trabalhar. E aí ele tinha um mês para poder fazer essas conferências com a equipe. E hoje a gente antecipou. Hoje a gente tem o próprio empreiteiro postando dentro da plataforma a documentação dele, tá? Então o técnico de segurança ele recebe todas as fotos, todas as documentações necessárias, todas as NR, treinamento, baço, tudo. Ele confere e libera o acesso à obra. Faz a integração, inclui a integração dentro do Imeta pelo aplicativo e aí libera daí para frente o acesso. Então, como a gente tem ali aquela questão de que o Imeta avisa o vencimento da documentação, ele consegue cobrar os empreiteiros e gerenciar os nossos internos. E aí o que a gente faz? A gente consegue ter esse acompanhamento e minimiza. E hoje não entra na obra se não tiver documentação liberada. E hoje até a integração a gente já faz dentro do Imeta. Então a gente saiu de uma realidade em que a gente usava muito papel e aí os papéis eram arquivados para uma realidade agora que a gente tem tudo digital, né? Então se você precisa buscar um documento é muito mais fácil. Sim.
Ficha de IPI é feito dentro do Inmeta, ficha de ferramentas. Então, se o colaborador colocou em algum processo que ele usava uma ferramenta que não é da obrigatoriedade dele, tem a ficha se ele usou ou se não usou. A gente tem alguns exemplos de cases que a gente conseguiu se resguardar por conta do uso da ferramenta nesses últimos anos. E agora a gente tem também daí os treinamentos de segurança que a gente está fazendo, né? Os treinamentos que são aplicados aqui na obra, a gente faz, registra dentro do Inmeta e o próprio sistema gera esse certificado que já atualiza a pasta do colaborador. Isso pra gente também foi um grande ganho. Isso. A gente não precisa esperar vir um certificado para daí colocar o certificado na pasta do colaborador. Essa integração, ela é essencial pra gente. Hoje, a maioria dos nossos contratos, os empreiteiros, são de 7 dias para início. Então, ele tem 7 dias para poder enviar a documentação, a gente fazer todo esse processo. Aí ele tem a segunda, terça e a quarta para fazer todo o processo de entrega de documento, treinamento, integração, para conseguir iniciar na quarta-feira. Logo que o empreiteiro é contratado, a qualidade já entra em contato com ele, agendando um treinamento sobre o uso do sistema. A gente faz um treinamento bem rápido, assim, mostrando como que a plataforma funciona, qual que é a dinâmica, como que insere os documentos. E aí ele tem esse tempo até de 7 dias, né? Para que ele consiga regularizar todos os documentos, enviar pra gente, a gente validar e aí sim ele poder acessar a obra. A maioria dos empreiteiros não consegue trazer todos os funcionários, porque eles têm o processo de contratação, mas pelo menos iniciar com o início ali, já fazer o primeiro treinamento, eles conseguem já começar a iniciar. Acho que o ponto principal é a integração com a documentação, da gente conseguir travar o controle de acesso dos colaboradores se eles não tivessem a documentação em dia. É onde a gente consegue ter o controle da qualidade diário, a gente ter a questão do histograma real dos terceiros, que a gente não tinha para poder realmente fazer o controle. Hoje a gente também faz o controle da parte de planejamento e acompanhamento de obra pelo controle de acesso, informando a produtividade. Então, se ele tiver com um histograma menor do que o histograma dele, contrato, a gente já cobra. Se ele tiver colaboradores que estão com pendências de entrada, a gente já cobra. O teu histograma está menor porque tu não registrou esse colaborador do formato correto, a documentação está vencida, ou está faltando algum documento, faltando algum treinamento. Principalmente a questão do controle, para a gente ter um embasamento jurídico e a gente se estruturar. Tem muita empresa que não tem toda a documentação, que paga por fora e a gente é zero liberação desse formato. Ou está dentro dos padrões ou a gente não libera. O nosso grande ganho é histórico. Eu acredito muito que a gente precisa ter histórico. O controle de acesso está me dando histórico de quantidade de colaboradores. Eu tenho dentro do meu processo de planejamento e acompanhamento de obra. Quando começou a marcenaria? Quando terminou a marcenaria? Quantas pessoas? Eu tenho esse controle, eu tenho esse histórico por conta do controle de acesso. Histograma da empresa X que montou a minha marcenaria. A empresa Y que fez a minha pintura. A empresa Z que fez o meu forro. Então eu consigo ter a data pelo planejamento e consigo bater se realmente, pelo histórico do controle de acesso, quantas pessoas trabalharam nesse processo e eu crio histórico. Então eu vou montar um cronograma para a nossa próxima obra baseado no histórico do que eu realmente fiz nas minhas obras. Então, para planejamento e para orçamento, eu consigo ter uma base muito boa por conta do histórico do controle de acesso. A gente tem um case muito bacana aqui do Lastar. Tivemos um problema com a empresa de estrutura. A empresa de estrutura abandonou a obra. Os colaboradores que tinham sido contratados por elas apareceram aqui na obra porque o proprietário da empresa sumiu, ninguém tinha contato com ele. O sindicato entrou em contato com o nosso jurídico, com o nosso RH e quis fazer um acordo da gente pagar o acerto desses colaboradores, arcar novamente. E aí a gente fez um estudo pelo controle de acesso de quantas pessoas trabalharam aqui, de quem foram os colaboradores que trabalharam aqui e a gente conseguiu dividir todo esse custo, que era um montante gigantesco, só com a porcentagem de tempo e pessoas que trabalharam realmente aqui na nossa obra. Basicamente a gente pagou aí uns 18 a 20% que eles estavam pedindo, né? A gente pagou realmente o que deveria ter sido pago. Eu acho que é integração. Eu acho que as plataformas que tem aí no mercado, elas não integram. Então, ou é controle de acesso, ou é FVS, ou é diário de obra. O que chamou a atenção do Inmeta é essa questão de ter tudo na mesma plataforma. A ideia nossa também era um local onde tivesse os projetos, porque a gente usava projeto em servidor. Então, qualquer um que entrava no servidor, que tivesse acesso à pasta, podia lá recortar, colar. A gente sabe que às vezes no dia a dia, na correria ali, a pessoa vai copiar um arquivo sem querer recortava. Ou editava o arquivo que não podia editar. Essa parte de a gente conseguir ter um projeto, conseguir gerenciar os acessos, conseguir gerenciar o que cada um do acesso pode fazer. Você pode recortar, você pode copiar, você pode baixar, você pode editar, não pode editar. É a plataforma total. Então a gente tinha muitas ideias de, cara, vamos melhorar isso, vamos melhorar aquilo. Que essa parceria do Inmeta ter comprado
dado a ideia, ó, a GT está iniciando o processo deles, eles contrataram a ferramenta, então nós vamos fazer junto e as melhorias. A gente tem melhoria no controle de acesso, não é o que eu contratei lá 2 anos atrás. Diário de obra teve uma melhoria muito grande. A gente fala muito sobre o diário de obra, porque é onde eu tiro o controle de histograma, o controle de produtividade. Hoje a gente usa o diário de obra para uma ferramenta que eu tenho de controle de produtividade. Tipo, vamos mudar, vamos fazer isso, fazer aquilo. O Inmeta foi muito parceiro nessa questão e foi muito junto nessas melhorias e hoje roda muito bem. E essa parceria é o atendimento. Vamos tentar customizar, tentar construir um processo desse formato. Um mês depois a Letícia me chamou e falou, eles fizeram uma atualização e era um pouco daquilo que a gente tinha conversado e eu acho que isso é muito, realmente é parcerias. A gente criou uma parceria de sucesso, porque a GT está tentando e está vindo construindo essa cultura nova e vocês estão apoiando que a gente crie a nossa cultura. E o nosso ideal é esse, é ter a cultura de GT Home. Foi um empurrando e um puxando o outro. Quando a gente dava uma perdida ali no foco por conta de outros processos, a ferramenta vinha e puxava a gente para a obrigatoriedade do uso. Do outro lado também, quando a gente queria mudar alguma coisa, queria melhorar alguma coisa para criar essa cultura própria da empresa, a ferramenta veio apoiando, fazendo essas mudanças. O setor de qualidade na GT Home, ele deve ter 1 mês e meio de diferença do nosso contrato com vocês. Porque como a plataforma ela já trouxe pra gente muitos modelos, a gente já tinha um embasamento e um norte para que a gente precisaria seguir. Então a gente juntou aquilo que o Inmeta já nos dispôs, né, nos disponibilizou, e a gente moldou isso para nossa realidade de obra, né? Sim. Realmente o Inmeta foi um apoio para a gente criar a cultura GT Home. E a gente brinca que o Inmeta é meio GT Home, que o nosso é laranja e vocês é verde e laranja, então é meio GT Home.